Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal O Gnóstico, tá? Esse canal aqui existe em função da gente estudar a gnose cristã, tá? Deixa eu ajeitar essa nossa querida luz aqui, porque ela me atrapalha os olhos, né? Tio Robson, o senhor tá, né? Então, nós estudamos a gnose cristã, tá? Então aqui a gente não faz uso de estudos de outros tipos de gnose, tá, que podem ter por aí. Tá? E a gente também não faz muita mistura com questões de teosofia e por aí vai. Tá? Respeitamos quem gosta de fazer. Agora, nós aqui não nos pautamos por isso, porque a gnose por si só já é bastante complicada de se estudar. Se você resolve meter no meio teosofia, hermetismo, não sei o que tem mais, aí você vai entrar na paranoia. Hum? Então, se você está chegando agora, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. E assim você nos ajuda a chegar, né, a mais pessoas. Se você quiser ser também um parceiro, né, ajudador, financiador do, do nosso canal, você pode fazê-lo pelo pixrobson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, tá certo? E aí você contribui com quanto puder, quando quiser. Nós vamos, nos próximos vídeos, vamos agradecer aos amigos que colaboraram no mês agora já de dezembro, tá? Que nos ajudam bastante, tá? Vocês ajudam não somente nos aspectos físicos do canal, mas vocês ajudam também esse, esse professor aqui a ter os remédios adequados para que a gente não tenha outros problemas de saúde, tá? Então eu agradeço desde já por você que está colaborando com a gente. Muito bem. Então, nós estamos estudando aí o fato da intrusão, né, muito debatida nos dias de hoje, em que as pessoas estão se perguntando bem o que é que nós podemos fazer para entender o contexto em que está se dando esse processo chamado de aparecimento dos tais orbes, né? Orbes, uhum. E aí a gente também tem que falar que são drones, né? Nós temos que separar o que é verdadeiro do que é mentira. Então, o que é verdadeiro, 10%, o que é mentira, 90%. Aí as pessoas, muitas vezes, sem discernimento, acabam entrando na onda, né, de um monte de gente aí que está vendo arcturiano, que está vendo pleiadiano, que está vendo não sei quem, que estão chegando na Terra, tá, vão invadir a Terra, né? E aí eles vão aqui, chegar aqui na Terra, e vão resolver os problemas e tudo mais, né? Tio Robson, mas você não acredita que existam seres? Eu acredito em seres criptoterrestres e não seres extraterrestres. E eu já mostrei aqui explicações sobre a existência de seres, né, que nós diríamos assim, são os arcontes primários e os arcontes secundários. Veja, arconte é uma natureza, tá? Uma natureza, tá? Que existe. Tem seres que não são arcontizados, assim como tem humanos que não são arcontizados, certo? Eu queria, antes de continuar o tema, dizer para você que quer participar do grupo de WhatsApp do canal, lá está escrito Jornada da Sabedoria.
eu resolvi fazer essa experiência e vamos tentar fazer. Agora, eu quero pedir a vocês que toda a conversa que a gente puder ter, tenhamos lá no grupo, tá? Porque fica complicado. E outra coisa, coloquem foto no perfil de vocês, porque senão vai ser removido. Eu não aceito foto de cachorro, de flor, de não sei o quê, porque eu não estou falando nem com uma flor, nem com um cachorro, nem com um gato, nem com nada dessas coisas, tá? Então procurem colocar foto de vocês no perfil, porque senão a gente vai remover, porque as pessoas ficam parecendo querendo não se escondendo atrás de imagens. Não entre no grupo se for para ser assim, tá? A outra coisa é que nós vamos ser um grupo, tá? De estudos. Deixa eu só ajeitar aqui a câmerazinha, gente, para ela baixar aqui um pouquinho, tá? E aí eu peço a vocês que, por favor, né, toda e qualquer pergunta, toda e qualquer dúvida que a gente for ter, aí a gente vai lá no grupo, porque se vocês chamarem individualmente a mim, vai ficar bastante complicado, tá? Para eu tentar ir respondendo às pessoas, tá? Então algumas pessoas já começaram a entrar. Então quando você entra, você pede permissão, eu vou lá e permito você entrar, tá? Através do link. Eu sou notificado de que alguém está querendo entrar no grupo. Então eu vou lá e notifico, tá certo? Tá? De maneira geral é isso. Dentro do possível eu vou colocar algum material lá, dentro do possível. Não é toda vez que eu vou ficar colocando lá material e tudo mais, tá, pessoal? E são materiais simples para estudo e tudo mais. Quem quiser aprofundar tem que correr atrás também, tá? Porque não dá para fazer aprofundamento sem as pessoas se pesquisarem, tá, pessoal? Tem que pesquisar mesmo. Muito bem, então nós vamos dar uma olhada aqui no nosso texto, tá? Que a gente está estudando aqui. E o texto diz o seguinte: a heresia agnóstica é coisa do passado. Matthew Hobbes, a heresia agnóstica é coisa do passado, tá? Hoje ninguém não tem que ter medo por achar que não, vou ser acusado de heresia. Acabou esse período. Um assunto morto, mas a batalha pela verdade persiste em nossas mentes. A humanidade não pode encontrar seu caminho para o alinhamento com a Gaia Sofia. Vamos lembrar que este é aqui um artigo, tá, do John Lambilage. Então ele usa muito esse termo Gaia Sofia. Mas eu já expliquei aqui para os alunos que estudam aqui de que Gaia não é Sofia, pelo menos não é a Sofia luminosa. Tio Robson, explica esse negócio aí que confundiu tudo, tá? Então, muito bem, vamos lá. Vocês verão aqui que existe aqui nesse quadro a Sofia luminosa, né? Tá aqui. A Sofia está em latim, não, em italiano, La Sapienza, né? E a Sofia escura, a chamada Sofia Arcamote. Esta sim se chama Anima del Mundo. Del Mundo, tá? Então, a alma do mundo. Então, a Sofia, ela se fragmentou em duas partes. Uma parte dela caiu, fragmentos dela caíram e ela veio a se tornar, né, aquilo que o John Lambilage chama de Gaia. Eu chamo que isto aqui gerou, tá, os primeiros elementos da natureza, tá, os primeiros elementos da matéria. Foi isso que aconteceu. Então, os arcontes e o Demiurgo usaram esse princípio aí para, diríamos assim, moldar. Eles não criam nada, eles moldaram uma realidade, e eu já mostrei isso aqui também, tá? Certo? Que é uma realidade defeituosa. Está bem aqui, ó.
Vou mostrar aqui, ó. Tá? Então se criou, tá? O vazio, o kenoma, né? Que é o tempo, o espaço e a causalidade, certo? Ok? Aí se criou o esterema, a deficiência, que é onde está a nossa realidade, o nosso planetinha aqui, tá? Ele é um esterema. Esterema quer dizer deficiência, tá? Ok? E, portanto, o que aconteceu? Ficou preso ao que se chama de samsara. Tá? Então, a maioria dos espíritos ficam prisioneiros nessa região chamada Kenoma, tá? Kenoma, Tohu, Caos, tá? Certo? Em que foi criado o nosso sistema Terra. Eu chamo de sistema Terra, alguns vão chamar de sistema solar, tá? Nada contra e tudo mais. Cada um aproveite o que é útil para você. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente tem. Tá? O que aconteceu foi que a Sofia ela não se tornou Gaia. Tá? Eu estou colocando logo isso, porque aqui o John Lambilage, ele confunde a Gaia com Sofia e acha que a Sofia se transformou na Gaia aqui na Terra, etc. E tal. E não é isso que os gnósticos dizem, isso é uma interpretação própria dele. Inclusive alguém foi comentar aí um vídeo e disse, onde, onde se já viu que a Sofia não sei o que de Gaia? São pessoas que eu fico muito triste e chateado, porque pensa num cara que fica bravo com gente que não procura ler, não procura estudar, não procura ver os vídeos inteiros e depois vem querer falar as coisas. Tá? Eu acho nojento esse tipo de gente, sinceramente. Tá? Porque eu não saio por aí me metendo a falar em canal de ninguém o que eu não entendi. Se eu não entendi, no mínimo eu devo ter a delicadeza de chegar e perguntar, mas como é que isso aconteceu? Tá? Pra gente, não é chegar e querer, mas aonde isso? Eu estudei 20 anos, não sei o quê, 30 anos. Para mim, tanto faz você estudar 100, 200 anos. Tá? Aqui no meu canal, você não, se você acha que você estudou 20 anos, monte um canal para você e vá dar estudo. Porque tem gente que sabe para si, mas para os outros não sabe nada. E às vezes você vai ver, ele está cheio de coisa, mas a vida continua mazérrida. Né? Então vamos lá. Então diz aqui o John Lambilage. Vamos continuar no texto dele aqui, apesar de que a gente não concorda com essa ideia aqui. Tá? Gaia Sofia sem dominar o problema da predação humana. Ele usa muito esse termo também da predação humana, tá? Como sugerido acima. O fenômeno arconte pode revelar-se menos um problema do que uma solução para um problema. Nomeadamente, a solução para a questão. De onde vem o mal? Então, isso aqui é uma questão que, fundamentalmente, os gnósticos fizeram. Mas esta questão pode ser inseparável de outra. Estamos sozinhos? É? Porque, veja bem, pergunta de onde vem o mal? Nós já estudamos aqui que o mal se origina no Criador deste, se você quiser chamar de universo, cosmo, planeta, chame do que você quiser, eu chamo de realidade. O Criador dessa nossa realidade é um ser deficiente, certo? Ignorante, certo? Mal, certo? Portanto, o que surge deste ser é também ignorante, deficiente e mal. Não é? Então, não pensem que Jesus veio aqui porque Jesus veio morrer, derramar seu sangue para redimir pecado, não sei de quem. Não, ele veio aqui para ensinar as pessoas a despertarem que elas estão aprisionadas no mundo,
que elas têm uma potencialidade divina chamada centelha divina, que você pode chamar de átomo primordial, átomo divino, e que, portanto, essa energia divina está em nós, certo? E fundamentalmente está associada ao nosso espírito e, portanto, nós temos que despertar. Então, se você desperta, você começa a, entendeu? A observar que você tem um potencial divino e que você pode fazer ascensão e não reencarnação. Porque, ao contrário de alguns por aí que estão querendo reencarnar, eu estou querendo fazer a minha ascensão, tá? Para outras moradas né? Até chegar ao pleroma. Que claro que você não faz uma ascensão daqui e vai direto para lá. Eu sempre falo para as pessoas que tem uma parada obrigatória no paraíso, no oitavo céu, aonde as pessoas vão ter que ficar aguardando um pouco até que todas as centelhas divinas sejam reunidas de volta para voltar ao pleroma. Lembrando que eu sempre explico aqui que os antropos, os humanos, não são da Terra. Se tem algum extraterrestre aqui, esse somos nós. Tá? Então, portanto, os humanos, eles originalmente são lá do pleroma. Tá? Não vejo muita gente defendendo essa ideia, mas eu defendo essa ideia. Tá? Ah, mas as tabuletas da Suméria diz que houve uma manipulação genética para criar o Homo sapiens. Primeiro, é preciso dizer que, segundo as tabuletas da Suméria, já existiam humanos por aqui. Tá? Já existiu o Homo habilis, o Neandertal, o homem de Neander, o homem Erectus, já existiu o homem um monte de homos, tá? Um monte do gênero Homo, um monte de espécie. Tá? O que eles fizeram foi fazer uma alteração em um grupo que se chamava de Homo erectus, e fizeram isso e criaram o Homo sapiens. Depois houve uma outra processo de manipulação e criou-se o Homo sapiens sapiens. Tá? Isso é o que diz as tabuletas da Suméria. Agora prestem bem atenção, isso não é o que diz os gnósticos. Então, os gnósticos apontam que houve sim uma tentativa de imitação, tá? Já que o demiurgo viu a imagem do Antropos, tá? Lá no pleroma, tá? Através das águas primordiais. Então ele viu e disse assim: nós vamos criar um ser humano segundo a imagem de Deus e a nossa semelhança. Eu também já expliquei aqui o que consiste essa palavra imagem, tá? Certo? E no que consiste a palavra imagem. Expliquei, tá? E a imagem e semelhança eu já dei uma explicadinha, certo? Ok? Então, tio Robson, o senhor falou no último vídeo que nós, os humanos, nós temos a epinóia, né? Epinóia da luz, né? Então, eu sempre digo para o pessoal, epinóia da luz. Tá? Eu sempre digo para o pessoal que a gente tem que procurar sempre, né, entender esse lado. Aqui eu estou tentando encontrar aqui um texto. Aqui, vou já encontrar aqui, gente, já. Tá? Então, a epinóia, ela é um termo grego, tá? Que pode significar reflexão, ideia, opinião, juízo, tá? Conceito, invenção, criação, capacidade de criar, né? Imaginação, que é o termo que o John Lage usa muito aí, né? Então,
a palavra em si quer dizer algo acima do pensamento, ou algo acima da mente, certo? Então, era chamado de epinóia da luz, ok? Tá? Importante entender isso aí. Quando vocês verem uma palavra, eu não entendi o que significa essa palavra, vá lá no mestre Google e pesquise, tá? Digita lá, ó, o professor Robson falou sobre essa palavra aqui, eu fui consultar, ok? Porque nem todo tempo a gente vai ter como dizer o significado de determinadas palavras usadas pelos gnósticos, que algumas são bem complexas, certo? Então vamos voltar aqui, tá? Então ele diz assim, tá? E aí ele vem aqui e fala assim, ele diz, né, estamos sozinhos. Se o mal veio de um ser chamado Demiurgo, portanto, nós não podemos dizer que estamos sozinhos aqui na nossa realidade. Que existe uma outra realidade, ou uma realidade paralela, em que se está, não é? Em que esses seres existem. Tá? Então, nós temos assim, nós temos os seres fractais, tá? Os seres moronciais e os seres factuais. Esses conceitos, tá? São conceitos bem modernos para a gente separar né, esses grupos, certo? Mas todos eles estão coabitando a mesma realidade que nós. Inclusive, a realidade cleromática não é uma realidade que você diga assim, está lá num suposto mundo etéreo, mundo não sei o que o pessoal adora essas coisas, né? Entendeu? Então, nós não estamos sozinhos. Se os humanos conseguem compreender sua relação não conseguem compreender a sua relação com as nossas espécies primas, que estão tão profundamente implicadas no cenário da evolução terrestre, como poderão compreender sua pertença à comunidade cósmica em geral? Se nós não conseguimos entender que nós houveram várias espécies do gênero Homo que eram completamente separadas uma das outras, que não tem nenhum vínculo dessa ideia de que burra que se tem por aí, de que veio primeiro o Homo não sei o que, aí vem o Homo habilis, depois o Homo erectus, depois o Homo não sei o que. Isso é de gente louca, maluca. Hoje tem escritores modernos que dizem que esses seres eram espécies diferentes do mesmo gênero e viviam em lugares diferentes. Tá? Então é preciso que as pessoas, pelo amor de Deus, as pessoas não conseguem abandonar certas crenças nem religiosas e nem científicas. Sabe? A religião também, a ciência também tem crenças limitantes. Os dois meios para se manipular o ser humano, um é a ciência e o outro é a religião. Ou vocês acham que não? Não é? Então, principalmente, né, como poderão compreender a comunidade poderia admitir a realidade dos arcontes, título de um dos documentos do Nag Hammadi, né, dos códices de Nag Hammadi. Tá? Ser o primeiro passo para uma visão mais ampla, certo? De como o cosmos é povoado com todos os tipos de entidades, benevolentes e malévolas. Não será a capacidade de reconhecer uma espécie predadora a base para uma perspectiva cósmica da nossa relação com todas as espécies? Primeiro, o ser humano também é bastante predador, convenhamos, né? Ele não só mata tudo que vê pela frente, ele está destruindo o planeta, ele está destruindo tudo, destrói os próprios seres humanos,
porque tem gente que, por causa de qualquer coisa, faz um monte de coisa aí para destruir os outros, tá? Então, o Homo sapiens destruiu todos os outros da espécie. Vocês pesquisem livros de um escritor, eu me esqueço o nome dele, o Yuval Harari, ou Harari, sei lá. Ele é um judeu, escritor de um livro chamado Homo Sapiens. Ele tem vários. Então, o nome dele é meio complicado, mas procurem e vocês verão que as explicações que ele dá. Indubitavelmente, o ser humano é um ser que é predador, tá? Certo? Poderia o reconhecimento dos arcontes ser a chave para abraçar nossa singularidade na ordem cósmica? Ainda estão muito longe de resolver estas questões assustadoras, tá? E muito longe mesmo. Felizmente, há raros testemunhos de antiguidade tardia sobre a natureza precisa da intrusão arcôntica. Apresenta uma explicação elegante do efeito paranormal de entidades não humanas. Este testemunho vem do historiador da Igreja Sócrates Escolástico, né? 380 depois de Cristo. Eu acho que é esse que é o nome dele, que deixou um relato do assassinato de Hipatia, né? Escolástico não era um gnóstico, mas historiador apologético da Igreja, tá? Mas ele parece ter estado em contato com os gnósticos genuínos, incluindo um homem chamado Macário, um gnóstico alexandrino que pode muito bem ter sido colega mais velho de Hipatia, né? Então tem um livro aqui, né? O melhor livro sobre os mistérios, de Walter Burkhardt, explica que o macarismo foi o título dado a elogio ao status abençoado daqueles que viram os mistérios. Em outras palavras, foi o título honorífico daqueles que contemplaram a luz orgânica. Isto não aconteceu com todos os participantes dos mistérios, cujo número chegou a dezenas de milhares ao longo de muitas gerações, mas apenas alguns abençoados. No capítulo 23 de sua História Eclesiástica da Igreja, tá? Esse escritor aqui da História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia, né? Ele conta, né? Registra tudo. Talvez esse seja, na verdade, a quem ele esteja se referindo, tá? Ele registra o seguinte, tá? Aí, aqui deu Gente, é porque é assim, esse Adobe aqui, ele simplesmente, às vezes, quando você procura outra página, ele simplesmente, você tem que sair desse, né, tirar ele daqui e depois voltar, tá? Então, o que a gente acompanha dos estudos, e principalmente dos textos do Lage, é que ele é bastante profundo nesses aspectos, tá? Então existe muita coisa que os gnósticos observaram ao longo do tempo, e quando John Lambilagem diz que a gente precisa entender a existência dos arcontes, a existência dos aeons, para a gente entender por que, né, de fato, por que nós estamos aqui, e veja, qual o motivo nós viemos para parar aqui na Terra, né? Porque originalmente nós não somos daqui, e isso é importante a gente entender, pessoal, tá?
Porque os arcontes, eles são seres extremamente psíquicos. Então você vai encontrar seres arcônticos em todos os cantos. Nem todos os seres que são da nossa mesma realidade, eles são, diríamos assim, malévolos. Mas a grande maioria, eles fazem ações, e nesse caso os arcontizados, os arcontes, eles são basicamente maus mesmo, por natureza, por essência. Tá? E eles são uma espécie, não é que a gente diga assim, eles são meio robóticos, meio, né, diríamos assim, típico de uma inteligência artificial. Tá? Eles não têm nenhum tipo de sentimento, eles não têm empatia com nada. É como você conversar no seu celular com essas inteligências, como a Gemini, a Meta e etc. Você vai verificar que eles não têm empatia nenhuma, eles vão conversar com você. Esses seres eles não têm esse tipo de empatia. Tá? Por quê? Porque eles são seres puramente robóticos, eles foram criados para cumprir ordens, tá? Do demiurgo, né? Então tem os arcontes, os anjos, enfim, vários seres que compõem essa natureza arcôntica, do qual eles estão unicamente para cumprir as funções mecanicistas né, dessas leis mecanicistas que eles foram criados. Então, você não vai esperar que um serzinho desse de lá do coisa e diga casa, e casa, né? Você não vai imaginar isso que eles não vão fazer, tá? Você nem vai imaginar que você acha mesmo que eles vão chegar, vão dizer para você, bom dia, tudo bem? Olha, estamos aqui porque a gente chegou agora, viajamos por um portal, né? Passamos através de um portal e viemos aqui à sua casa. Queríamos convidar você a conhecer o nosso planeta para ver se você se adapta. Se você se adapta, você fica lá. Não, não se iluda com isso. Eles não farão isso. Eles estão unicamente para defender eles. Tá? Eles são predadores, como os humanos também são. Porque quem destruiu os, o Homo de Neanderthal, o Homo erectus, Homo não sei o que tem mais, foi o Homo sapiens. Aonde eles chegavam, eles metiam essa. Ou eles absorviam o grupo, ou eles matavam, destruíam eles. Simples assim. Tá? Então, essa coisa de a gente achar que os predadores vão chegar com a gente e vão dizer coisas maravilhosas e tudo mais. Não. Jesus disse: se vós que sois maus sabeis dar as coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai vos dará, tá? Lhe diz o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, o próprio Jesus reconhece que os seres humanos são maus, maus no sentido de oposto de bom, tá, pessoal? Não é mal no sentido oposto do bem, tá? Então, é preciso a gente entender a nossa realidade e porque nós temos uma natureza arcôntica, nós não podemos alimentar essa. Desculpa, eu estou com tosse ainda, gente. Desde. Então, nós não podemos, se a gente não entender que nós temos uma natureza arcôntica, nós vamos ficar alimentando essa natureza e, basicamente, nós, no futuro, nos tornaremos arcônticos. E vou ser mais, assim, mais claro.
deixar para aprofundar depois isso, mas quem não desperta agora, depois que morrer, se tornará um espírito arcôntico, arcontizado, tá? Que vai servir aos caprichos dos arcontes, do demiurgo e de tudo mais. Ok? Serão programados para cumprir ordens destes seres. Por isso que eu digo sempre, tome cuidado com essa espiritualidade que supostamente alguns conversam. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.